Nesses loucos anos 20 dos Estados Unidos, nesse período de profunda instabilidade econômica na Europa, vamos falar agora da chamada hiperinflação alemã. Bom, hiperinflação, o que é isso, né? Bom, inflação no Brasil, o ano passado foi 5,7%, 2021 foi uma inflação altíssima, chegou a 10%, né? Nesses 30 anos de estabilidade de preços, né? Acho que foi a inflação mais alta, 10%. Então, quando a gente fala de hiperinflação, falando da hiperinflação da Alemanha, de 1922 a 23, dezembro de 23, o acumulado chegou a 126 trilhões por cento. 126 trilhões por cento. Teve um mês que acumulou quase 29.000%. Chegava a ter inflação diária de 1.000%. Né? Então, uma coisa completamente fora do controle. A Alemanha gerou uma instabilidade monetária de preços impressionante. Né? Não só a Alemanha, a Áustria também, a Polônia, a França teve inflação alta, chegou a 100%, mas ela conseguiu estabilizar. Mas a Áustria, a Polônia, a República Tcheca, os países novos que são criados. Mas não é a maior hiperinflação da história. Né? A maior hiperinflação da história é a hiperinflação da Hungria, né? Em 1946 até meados de 48, que chegou a 400 octilhões por cento. Né? 8 quilhões, a desvalorização cambial chegou a 800 octilhões. Né? E são dados de curiosidade, mas interessante, como é que estabilizaram, né? A Alemanha estabilizou 126 trilhões por cento acumulado no período e ela conseguiu estabilizar. O que levou as causas imediatas da hiperinflação? Tem a ver com uma fuga de capitais, né? A Alemanha estava endividada, tinha que pagar uma dívida que ela não tinha, né? Por causa da reparação da guerra, o ônus da guerra, o ônus da guerra. Ela teve que pagar, já não tinha mais recurso, não tinha mais reserva e começou a fazer fugas de capital e começou a perder mais reservas ainda, né? Então, perdeu o controle com a fuga de capital, levou uma desvalorização cambial acentuada, os preços ancorados no câmbio começaram a disparar e gera um processo de inflação já inercial, né? E disparando em função da desvalorização cambial, né? Então, não chegou um momento em que a inflação estava totalmente fora do controle. Eu tenho aqui umas moedas, dinheiro, né, que eu comprei em umas viagens, o marco alemão na época da hiperinflação. Eu acho interessante, né, porque tem aqui dinheiro de 100 milhões, esse aqui é 10 milhões de marcos, né, e ele só tem um lado, né, não tem o outro, dada a rapidez que era para imprimir moeda. Né, no livro ali do Hermann Sachs, ele fala que 147 gráficas privadas foram contratadas para imprimir moeda. Né. Esse aqui é também de 100 milhões de marcos, 100 milhões de marcos alemão. Né? E tá a data que foi impresso, inclusive, 22 de agosto de 1923. Esse aqui já tem frente e verso, né? Mas são 10 milhões de marcos também. Né? Esse aqui é de 1º de fevereiro de 23. Esse aqui também é interessante porque aqui está mil marcos e tem um carimbo em cima de 1 milhão de marcos. 1 milhão de marcos. Então, né, a substituição de moeda era tão rápida que tu imprimia sem frente e verso, só um lado, papel simples, ou tu carimbava o dinheiro em cima e botava um novo valor. Perdeu-se o controle completamente, né? Tem várias imagens, né? Tem um filme, inclusive, né, do chamado expressionismo alemão, que mostra, né, imagens da hiperinflação nos anos 20 na Alemanha. Né? E as pessoas, cena comum, as pessoas indo de carrinho, carregado de dinheiro, comprando mercadoria, um pão, por uma quantidade enorme de moeda. Né? Tivemos várias hiperinflações. Aqui na América Latina,
da Bolívia chegou a 11 mil por cento em 85, né? Agora a Venezuela, uma grande inflação também, inflação alta. Se não me engano, na África recente, na Zâmbia também teve uma hiperinflação. O Brasil nunca teve hiperinflação, tem inflação alta, chegou a 2.800%, acho que 91, 92, mas não chegou a hiperinflação. A Argentina chegou a 5 mil por cento, em 89, não chegou a hiperinflação, mas 11 mil por cento, se não me engano, foi a Bolívia, né, já uma hiperinflação. Né? Inflação alta é diferente de uma hiperinflação. Então, causas imediatas, fuga de capital, desvalorização cambial acentuada. Como é que a Alemanha estabilizou? A regra é clara, é simples. Ela teve que fazer reserva, e teve que fazer reserva de uma hora para outra. E ela fez a reserva através de um plano. Né? Ela teve o plano Davis e o plano Jung. Agora eu me lembro exatamente a data de um do outro. Um plano em 1923, que foi 3, depois outro plano foi em 30. Foi chamado para coordenar o Banco da Alemanha Hermann Sachs. Hermann Sachs, né, o banqueiro do Hitler. Este cara era o mago das finanças dos anos 20, depois nos anos 40. Né? Depois ele sai, depois o Hitler chama novamente, ele fez parte daquela operação que tentaram derrubar o Hitler, né? Do Hitler destitui ele do banco, e depois ele vai para Nuremberg e ele é acusado só de colaboracionista. Né? Ele, inclusive, ajudou depois, né, refazer a política monetária da Alemanha pós-45. Estava preso e ajudou a elaborar ali o plano de recuperação, não recuperação, de reordenação do marco, né, na Alemanha Ocidental. Mas ele foi o grande mago das finanças. Ele inventou um plano que até hoje é colocado em prática. O Plano Real estabilizou, né, como base, como referência, a estabilização do marco alemão nos anos 20. Né? Então, tu faz um empréstimo internacional, tu constitui reserva em moeda forte, tu cria uma nova moeda, ancora essa nova moeda nessa reserva, e em determinado momento tu substitui a moeda velha por essa moeda nova que está ancorada numa paridade, restabelecendo o padrão ouro. Keynes, né, era crítico do padrão ouro. Hilford foi ministro das Finanças na época da hiperinflação. Inclusive ele fez uma conferência lá na época em Berlim e convidou o Keynes para ser conferencista, para trocar algumas ideias. Né? E o Keynes sempre foi crítico do padrão ouro, né? As algemas douradas, como ele falava, né? A relíquia bárbara, como Keynes falava. Né? Mas ele recomendou a Alemanha reestabelecer o padrão ouro, porque reestabelecer um sistema de paridade. Né? Então, uma moeda circulando, a mesma quantidade depositada em moeda forte, moeda conversível no banco. Naquela época já o dólar. Então, ele faz um empréstimo internacional, cria reserva, cria uma nova moeda com paridade na reserva, e depois elimina essa moeda, né, e faz um conversor para essa nova moeda, e os preços, então, todos que estavam ancorados, a economia estava toda precificada, né, e num indexador, perde a referência e os preços, então, estacionam e seguram a inflação. Esse foi o modelo muito preciso, muito correto, Plano Real e outros planos aí, inclusive na Argentina também, o plano o Domingos Cavallo, né, depois estabilizou, mas foi assim inicialmente também, ter reservas. E não dá para fazer reserva de fazer um esforço exportador e atrair de uma hora. Não, tem que fazer um choque, na verdade, ter reservas, um montante suficiente para fazer essa política de troca de moedas. E a Alemanha estabilizou e ficou, né, estável essa moeda durante todo o período dos anos 30, teve instabilidade política, mas os preços não estabilizaram mais. Né? Os outros países também aplicaram esse tipo de modelo, né? A França teve um outro tipo de estabilidade, mas sempre a ideia de formação de reserva. A Alemanha vai ter um período de crescimento, um certo crescimento posterior, né? Mas o dado interessante é que mesmo no período de hiperinflação, inflação acumulada de 126 trilhões por cento, teve crescimento econômico. Por quê? Porque os juros eram ultra mega negativos. Então, os agentes econômicos, para se proteger das perdas por causa da inflação, das perdas monetárias, né,
eles tinham que se desfazer o máximo possível da moeda, como dizia Keynes, fazer passar para frente moeda podre. Então, uma das formas, né, a forma mais eficaz em que os empresários e os investidores utilizaram para se proteger da perda inflacionária e para ter rendimentos com o dinheiro que eles tinham em mão, era investir em ativos fixos. Ou seja, ampliar a base produtiva, investir em novas máquinas, mais indústria, mais setor produtivo, ou seja, investir na base, na formação de capital bruto, né? Investir em investimento produtivo, né? Porque tinha que se fazer do dinheiro o mais rápido possível. Isso levou, né, a uma ampliação da base produtiva alemã e um certo crescimento econômico. Crescimento econômico com hiperinflação. Por incrível que pareça, no período posterior, de 24 até 29, a Alemanha vai ter um certo surto de crescimento, mas com desemprego. Né? Desemprego. Então, este foi um caso enigmático na história monetária internacional das hiperinflação. A hiperinflação alemã e a estabilidade do marco alemão.